Meus queridos irmãos, nós tivemos na nossa escola bíblica passada, no domingo passado, uma aula que trouxe para muitos irmãos uma certa tristeza quando perceberam que estavam utilizando uma versão da Bíblia que não é muito confiável, né? Foi um estudo muito importante. Aqueles que não participaram dessa aula deveriam assisti-lo pelo YouTube, já está no canal, já está no meu canal e também foi colocado na playlist do canal da nossa igreja, Escola Bíblica Dominical. Então, nós chegamos à conclusão que a versão mais fiel ao texto grego, né, do Novo Testamento, e ao texto majoritário também do Antigo Testamento, né, o massorético, tanto do Novo quanto do Antigo, a versão mais correta é a Almeida Corrigida Fiel, a ACF, ou, no mínimo, a Almeida Revista e Corrigida, ARC. Eu estou dando aqui a abreviatura, ACF, Almeida Corrigida Fiel, ARC, Almeida Revista e Corrigida. Nós aqui comprovamos no domingo passado por que é que nem mesmo a Almeida Revista e Atualizada é uma versão confiável. Por um simples motivo: ela se baseia em manuscritos que não foram os manuscritos majoritários, ou seja, os manuscritos mais utilizados pelas igrejas como um todo. Pelo contrário, a Almeida Revista e Atualizada, assim como a NVI, Nova Versão Internacional, a Nova Versão Transformadora, que é bem mais recente, a Nova Tradução na Linguagem de Hoje, essas versões mais recentes, todas elas, inclusive a Almeida Revista e Atualizada, que na verdade foi a primeira a adotar esse texto, embora tenha havido outra antes dessa, que foi a Almeida de acordo com os melhores textos em grego e hebraico. E como eu expliquei aqui na aula anterior, os melhores textos em grego e hebraico, na realidade, são os piores textos em grego e hebraico. Eu expliquei isso aqui na aula anterior. Então, se você não participou desta aula, por favor, assista esta aula. Já está disponível no canal do YouTube. O pastor Robson estava trabalhando domingo passado, não pôde estar conosco, e ainda há pouco ele me disse que assistiu às aulas. Eu tive que colocar em 2 vídeos, porque foi quase 2 horas de aula. Então foram 2 vídeos de quase 1 hora cada um, e estão lá com o seguinte título: qual versão da Bíblia é mais confiável, né? Então nós chegamos à conclusão de que a mais confiável é a Almeida Fiel, né? Deixa eu ver aqui, que me fugiu aqui. A Almeida Corrigida Fiel, ACF. É tanto nome de versão que a gente às vezes fica até zonzo. E eu queria indicar aqui para vocês, para quem quiser se aprofundar no assunto, eu queria indicar um livro que está disponível em PDF pela internet. Você pode baixar para o seu computador, para o seu tablet, para o seu celular, e você poderá ler este livro e confirmar tudo o que eu disse aqui na aula anterior. Um livro muito bem escrito por um erudito no assunto, que defende o texto majoritário, que é crítico do texto crítico, né? E ele é brasileiro, mas me parece que filho de americanos, por isso o nome dele é um nome bem complicado de se pronunciar. Dr. Wilbur Norman Pickering. E o livro esse aqui, eu imprimi, tá? Qual o texto original do Novo Testamento? Eu gostaria de recomendar esse livro aqui para vocês. Repito aqui o nome do autor: Wilbur Norman Pickering. Amém? Então, todos aqueles que puderem adquirir esse livro, eu queria realmente aconselhar, a não ser que você não goste de ler, mas temos que nos esforçar, irmãos. Temos que nos esforçar.
Talvez imprimir um livro como esse vai ser muito dispendioso, né? Aqui na igreja nós temos o equipamento para encadernar e temos também como cortar, enfim, colocar aqui tudo para que ele vire uma boa apostila. Só que dá muito trabalho, então você pode ler na tela do seu computador, amém? E eu queria dizer que é autorizado pelo autor. Então, quando esta aula aqui for para a internet, eu pretendo colocar na descrição desse vídeo o link para quem quiser baixar o livro, ok, queridos? E eu repito, é gratuito, você baixa gratuitamente. Aí você vai entender por que você precisa, com urgência, de uma versão baseada no texto majoritário, do qual veio o chamado texto recebido, ou textos receptos. E por que o texto crítico, no qual se baseia a Almeida Revista Atualizada, é tão danoso para a fé cristã? Então, que você esteja fazendo isso o mais rápido possível, né? Eu já adquiri a minha Bíblia Almeida Corrigida Fiel, que é essa daqui, e o pastor Robson até me perguntou quanto custou. R$ 89,90, ainda parcelei em 4 vezes. Você que está acostumado a ler a Almeida Revista Atualizada, como eu também estava, você vai notar uma diferença no vocabulário, né? Mas lembre-se, a Almeida Corrigida Fiel, assim como a Almeida Revista e Corrigida, são versões da Bíblia literais. Elas procuram não alterar o texto dos manuscritos. Compreenderam, irmãos? Então é uma versão literal. Ela não ela não usa a equivalência dinâmica, que é um método de tradução que altera o texto original, né? E altera livremente, com a desculpa de que é para ter um melhor entendimento. Porém, este melhor entendimento, ele prejudica a intenção do Espírito Santo ao dar para aquele que escreveu o manuscrito original a ideia que o próprio Deus queria que nós tivéssemos, compreendem? Vocês devem se lembrar que na aula anterior eu falei sobre as diferenças no versículo 13 do capítulo 1 da primeira epístola de Pedro. 1 Pedro capítulo 1, versículo 13. Quem quiser abrir sua Bíblia, por favor, faça isso. Primeira epístola de Pedro, capítulo 1, versículo 13. Nós vimos isso na aula passada e eu estou voltando aqui nesse assunto porque eu quero mostrar para vocês algo muito interessante, tá? Muito interessante. 1 Pedro capítulo 1, versículo 13. Na Almeida Revista e Corrigida está escrito o seguinte: Revista e Corrigida, e também na Almeida Corrigida Fiel, que se baseiam no texto majoritário. Nesse caso aqui, o texto crítico e o majoritário são idênticos, tá? O problema são as versões. A Almeida Corrigida Fiel e a Almeida Revista e Corrigida são versões literais. Porém, da Almeida Revista e Atualizada em diante, não são mais versões literais. São versões que se utilizam da chamada equivalência dinâmica. Então eles tentam melhorar, vejam que coisa, né? Eles tentam dar uma forcinha para Deus. Abraão tentou fazer isso, e vejam só o que deu, né? Quando ele quis ter um filho através da escrava. Muito bem, não temos que dar uma forcinha para Deus, Deus sabe o que faz. O texto sagrado não pode ser alterado. Agora vejam, por exemplo, como que está na Almeida Revista e Atualizada. Na Almeida Revista e Corrigida e na Almeida Corrigida Fiel, como nós já vimos, está escrito: portanto, cingindo os lombos do vosso entendimento, sede sóbrios e esperai inteiramente na graça que se vos ofereceu na revelação de Jesus Cristo. Então esse cingir os lombos, né? Quando nós lemos na Almeida Revista e Atualizada, os lombos sumiram do texto.
nós temos o seguinte: por isso, cingindo o vosso entendimento. Quantos aqui estão com uma versão que está escrito assim? Cingindo o vosso entendimento, né? Então vocês provavelmente estão se utilizando da Almeida Revista Atualizada. Quantos aqui tem uma versão que está escrito cingindo os lombos do vosso entendimento? Levantem a mão. Então provavelmente vocês estão usando ou a Almeida Corrigida Fiel, ou a Almeida Revista e Corrigida, ou ainda a Almeida Edição Contemporânea, que também preservou os lombos, né? Mas da Almeida Revista Atualizada em diante, houve uma dieta e os lombos sumiram. Cintura ficou fininha. Qual é o problema de tirar os lombos do texto, né? Porque nas outras versões, então, por exemplo, na nova tradução na linguagem de hoje, olha como é que está escrito: portanto, estejam prontos para agir, continuem alertas e ponham toda a sua esperança na bênção que será dada a vocês quando Jesus Cristo for revelado. Na NVI, portanto, estejam com a mente preparada, prontos para agir. Ora, vejam que há uma alteração, né, absurda do texto original. Então, temos que tomar cuidado com a versão que utilizamos. Qual é o problema dos lombos desaparecerem? Quando Paulo escreveu isso, certamente o Espírito Santo de Deus havia colocado em seu coração um texto bíblico que se encontra em Deuteronômio, no capítulo 32, versículo 14. Quem quiser examinar na sua Bíblia, Deuteronômio, capítulo 32, versículo 14. O problema é que também esse texto foi alterado na maioria das Bíblias. Ele só não está alterado na Almeida Revista e Corrigida, edição de 1969. Se você tem uma Almeida Revista e Corrigida de 1969, você é um bem-aventurado. Jamais se desfaça dessa Bíblia, nem? Jamais. É a única Bíblia que manteve Deuteronômio 32:14 intocado, ou seja, exatamente como ele era nos manuscritos originais. Porque até a Almeida Corrigida Fiel mudou esse texto. Eu vou mostrar para vocês aqui. Como que está o texto na Almeida Revista e Corrigida, edição de 1969? Porque depois, na edição de 95, eles já mudaram esse texto. Então eu vou ler o texto original, amém? Diz assim: é uma profecia sobre o Senhor Jesus. Manteiga de vacas e leite do rebanho, com a gordura dos cordeiros e dos carneiros que pastam em Bazã, e dos bodes, com a gordura dos rins do trigo, e bebeste o sangue das uvas, o vinho puro. Rins do trigo. A maioria das versões não é mais literal nesse ponto. Ou seja, os rins sumiram, né? Os rins sumiram. Por exemplo, na própria Almeida Revista e Corrigida, edição de 1995, nós temos escrito o seguinte: manteiga de vacas e leite do rebanho, com a gordura dos cordeiros e dos carneiros que pastam em Bazã, e dos bodes. Até aí tudo bem. Agora que vem a alteração: com a gordura da flor do trigo, e bebestes o sangue das uvas, o vinho puro. Então, o rim virou flor. Por quê? Porque no entendimento deles era isso que, substituindo por flor, deveria ser isso que o autor queria dizer. Mas nós não temos direito de fazer isso com o texto, irmãos. Nós não temos direito de fazer isso com o texto. Há um propósito para que o texto original diga rins do trigo. Poxa, pastor, mas trigo não tem rim. É verdade, mas Jesus também não está na padaria e ele disse: eu sou o pão da vida, né? Claro, se o padeiro for convertido, Jesus está na padaria. Estão entendendo, irmãos? Então, nós não podemos alterar o texto, porque
ainda que não compreendamos certos detalhes, há um propósito divino em cada palavra do texto sagrado, irmãos. E o texto original diz rins do trigo, mas a própria Almeida Revista e Corrigida alterou o texto, que em 69 trazia rins do trigo e colocou flor do trigo. E a Almeida Corrigida Fiel também entrou nessa de alterar para dar um melhor entendimento. É lamentável. Então eu não posso dizer que a Almeida Corrigida Fiel é 100% fiel. Podemos dizer que ela é 99,999% fiel. Porque pelo menos uma alteraçãozinha a gente encontrou aqui. E quem me chamou a atenção para isso foi um amigo recente que minha esposa e eu fizemos, pastor Marcelo Bertacchi, de São Paulo. E eu não sei se é assim que se pronuncia o sobrenome dele, Bertacchi ou Bertacchi, mas foi ele que me chamou a atenção para isso através de um e-mail. Ele assistiu às aulas, né, os dois vídeos, e ele fez esse comentário, e por isso eu trago ele aqui nessa aula. Então eu queria até agradecer ao pastor Marcelo e seu filho Marcelo também, que me chamaram a atenção para este assunto. Na Almeida Corrigida Fiel, olha como é que está escrito: manteiga de vacas e leite de ovelhas, com a gordura dos cordeiros e dos carneiros que pastam em Bazã e dos bodes. Até aí tudo bem. Aí vem a alteração: com o mais escolhido do trigo, e bebestes o sangue das uvas, o vinho puro. Quando você tira os rins do texto, o texto ele perde o seu propósito, queridos. O seu propósito. O trigo lembra Cristo, amém? Para que servem os rins no corpo humano? Para quê? Para purificar o sangue, amém? Então, esse texto é um texto profético, e possivelmente Pedro, acho que eu disse Paulo no início, estou corrigindo agora. Pedro, na primeira epístola de Pedro, capítulo 1, versículo 13, tinha em mente este versículo, quando ele fala dos lombos. Possivelmente ele estava também se referindo aos rins. Também a ideia de cingirmos para que, como eu expliquei na aula passada, pudéssemos correr, porque naquela época se usava vestimentas compridas, semelhantes a saias, e para que se pudesse correr, se pudesse agir, era preciso suspender e amarrar, né, nos lombos, com cinto. Então Pedro, aliás, meu Deus, eu leio tanto Paulo que a gente, toda hora eu falo Paulo. Pedro estava dando esse entendimento na sua epístola. Porém, ele pudesse estar também pensando em Deuteronômio, capítulo 32, versículo 14. E o pastor Marcelo escreveu a seguinte análise para mim, por e-mail. Preste atenção. Este texto, né, de Deuteronômio 32, 14, é uma profecia de Moisés sobre o sacrifício de Jesus. Os rins, como todo mundo sabe, filtra as toxinas do sangue. O sangue é a vida, Levítico 17:11. De Jesus em nós que somos o trigo, Mateus 13. Então, os rins são o entendimento do cristão dirigido pelo Espírito Santo, mas nos mostrando o que é certo e errado, através da palavra de Deus. Então vou repetir aqui: os rins são o entendimento do cristão dirigido pelo Espírito Santo, nos mostrando o que é certo e errado através da palavra de Deus. Os rins ficam nos nossos lombos, nas costas, à altura da cintura. Por isso Pedro, na sua primeira carta, capítulo 1, verso 13, diz: portanto, cingindo os lombos do vosso entendimento, sede sóbrios e esperai inteiramente na graça que se vos ofereceu na revelação de Jesus Cristo. Amém? Então, amados, eu quis aqui fazer esse comentário a respeito da aula anterior, porque até a Almeida Corrigida Fiel, ela também não é 100% fiel, né?
Temos um trechinho ou outro que, ou pelo menos esse, espero que seja o único, que não é de fato fiel ao texto original. Agora, queridos, preste atenção numa coisa. Ainda que você esteja lendo uma nova tradução na linguagem de hoje, como eu, na minha conversão, ganhei uma Bíblia na linguagem de hoje, que vinha na capa, o mais importante é o amor, e eu li todo aquele Novo Testamento em uma semana, porque tem uma linguagem fácil, né? Mesmo que você leia uma nova tradução na linguagem de hoje, eu não digo você porque todos aqui já são convertidos a Cristo, mas digamos que alguém que acabou de ouvir falar de Jesus e ganhou uma nova tradução na linguagem de hoje, esta pessoa pode conhecer a Cristo através desta versão. Compreendem, irmãos? Ela pode conhecer a Cristo através desta versão. Ela pode se converter a Cristo através desta versão. Então eu não estou aqui dizendo que se uma pessoa ler a nova tradução na linguagem de hoje, ou a nova versão internacional, ou a Almeida século 21, ou a Almeida Revista Atualizada, que esta pessoa não possa se converter apenas porque são versões baseadas no texto crítico e a maioria delas se valem da equivalência dinâmica. Mesmo Bíblias que usam a equivalência dinâmica e mesmo Bíblias que não são que se valem do texto crítico, são também Bíblias pelas quais as pessoas se convertem a Cristo. Amém, queridos? Eu estou colocando esse contraponto aqui, mas acrescento que isto não é desculpa para que nós continuemos com Bíblias desta natureza, que se basearam num texto que sabemos que é corrompido, que é o chamado texto crítico. E eu repito, se você não assistiu à aula anterior, eu recomendo que você faça isso com urgência, para que você compreenda qual é o problema da Almeida Revista Atualizada. Por exemplo, abra sua Bíblia em João capítulo 5, por favor. João capítulo 5. João capítulo 5. Eu não sei onde foi parar meus óculos e mudei de Bíblia. Essa Bíblia aqui tem a letra menor. Você faz um favor para mim, meu amor? Pega lá no gabinete. Não, pega no gabinete a minha Bíblia. Não está aqui, né? Ficou em casa. A Almeida Revista Atualizada, letra gigante. Deixa para lá, não tem problema. Vejam, alguém aí tem uma Almeida Revista Atualizada? Quem tem? Levanta a mão, por favor. É a Almeida Revista Atualizada? É? Opa, ótimo. Está ótima, está excelente. Eu não sei que versão é essa, mas... tá. Interessante que essa daqui... tá, isso mesmo, olha que interessante. Quem tem a Almeida Revista Atualizada? Obrigado, pastor, isso aqui está ótimo. A partir do versículo 4, aliás, o versículo 4 está entre colchetes, não está na sua Bíblia, Revista Atualizada? Quantos aqui têm a Revista Atualizada? Não está entre colchetes? Sabe o que significa isso? Que no texto crítico, esse versículo foi retirado. Esse versículo não existe. Vamos ler do versículo 1, diz assim o texto: passadas estas coisas, havia uma festa dos judeus e Jesus subiu para Jerusalém. Ora, existe ali, junto à porta das ovelhas, um tanque, chamado em hebraico Betesda, o qual tem 5 pavilhões. Nestes jazia uma multidão de enfermos, cegos, coxos, paralíticos. Agora o versículo 4: esperando que se movesse a água, porquanto um anjo descia em certo tempo, agitando-a, e o primeiro que entrava no tanque,
uma vez agitada a água, sarava de qualquer doença que tivesse. Versículo 5: estava ali um homem enfermo, havia 38 anos. Jesus, vendo deitado e sobremodo, e sabendo que estava assim há muito tempo, perguntou-lhe: queres ser curado? Respondeu-lhe o enfermo: Senhor, não tenho ninguém que me ponha no tanque quando a água é agitada. Guarde isto: quando a água é agitada, pois enquanto eu vou, desce outro antes de mim. Então lhe disse Jesus: levanta-te, toma o teu leito e anda. Imediatamente o homem se viu curado e, tomando o leito, pôs-se a andar, e aquele dia era sábado. Amém? Meus amados, se você está usando a Almeida Revista Atualizada, o versículo 4 está entre colchetes. E em algumas edições da Revista Atualizada, há uma explicação por que é que esse texto está entre colchetes. Geralmente a explicação é a seguinte: não consta dos melhores manuscritos gregos. Mas o que são esses melhores manuscritos gregos? Foi o que eu expliquei na aula anterior, são os piores. Agora, nesse capítulo aqui, nós temos a comprovação que o texto crítico é um texto mal intencionado. Porque este texto aqui comprova que não foi o texto majoritário que acrescentou o versículo 4, mas foi o texto crítico que omitiu o versículo 4, retirou o versículo 4. Estão entendendo, irmãos? Como que se prova isso aqui? E esse alerta veio também lá de São Paulo, do filho do pastor Marcelo, que é Marcelo também, queria te agradecer pela ajuda. Porque de fato, irmãos, prestem atenção. Lembram que eu disse para vocês não esquecerem o versículo 7, no qual o paralítico diz assim: Senhor, não tenho ninguém que me ponha no tanque quando a água é agitada. Estão entendendo? Então, o próprio paralítico está dizendo que a água era agitada. E o versículo 4 está explicando o que é que agitava a água. Está explicando aqui o versículo. Então, o que nós percebemos aqui, claramente, é que sem o versículo 4, o texto fica ininteligível, compreendem? E se alguém tem uma versão que eliminou o versículo 4, porque algumas versões fizeram isso, se alguém tem uma versão que eliminou o versículo 4, a leitura fica sem sentido, não é? Oi, querido, pode falar, diga. Sim. Claro, com certeza. A questão aqui não é que a mudança é radical. A questão é que aqui se comprova que o texto crítico é um texto do qual se retirou o que estava no original, e não o contrário. Porque o que os eruditos que gostam do texto crítico dizem é o seguinte: que porque o texto crítico é mais antigo, então ele é que seria o texto verdadeiro, e portanto o versículo 4 teria sido acrescentado. Estão entendendo? É isso que eles dizem. Na tradução Almeida Revista Atualizada, esta é a razão pela qual esse versículo aparece entre colchetes. Mas eu acredito que algumas versões mais recentes já tenham dado um passo além. Eu não conferi isso, mas é provável. Já tenham dado, por exemplo, essa nova versão transformadora, não sei se ela fez isso, mas talvez tenha dado um passo além e já tenha tirado esse versículo. Compreendem, irmãos? No texto crítico, por exemplo, eu peço que você esteja indo comigo lá para Marcos capítulo 16.
Quem tem a Almeida Revista Atualizada, como eu tenho uma aqui em mãos nesse momento, vai notar de novo os colchetes. A partir do versículo... é porque aqui, nessa aqui, não está entre colchetes, mas eu sei que muitas estão. Essa edição aqui que o pastor Robson me deu não está, mas muitas estão. Alguém tem alguma versão aí que aparece entre colchetes a partir... É a partir do 9. Tem? Entre colchetes? Isso, ótimo. Davi, por favor, traz para mim a Bíblia da Glorinha. Se não me engano, ela usa a Almeida século 21. Não é isso? Isso. Peço até perdão à irmã, porque fui eu que aconselhei na época a comprar essa versão. Eu comprei e depois me arrependi. De fato, tem aqui os colchetes. Agora veja o que está escrito aqui. Olha só no comentário de rodapé desta Bíblia, tá? Que é a Almeida século 21. Marcos 16, os versículos de 9 a 20 são... Ai, Jesus, não constam de alguns manuscritos antigos. Há ainda... Ai, Jesus, eu não consigo ler. É uma letra que menor que uma formiguinha, irmãos. Deixa para lá, é só isso. Eles estão dizendo que todo o final do Evangelho de Marcos não existe nos manuscritos do texto crítico, tá? Então, tem sentido o Evangelho de Marcos terminar no versículo 8, queridos? Como é que o Evangelho de Marcos vai terminar dessa maneira? E saindo elas, fugiram do sepulcro, porque estavam possuídas de temor e de assombro, e de medo nada disseram a ninguém. Faz sentido isso? Claro que não, o Evangelho não terminava assim. O texto crítico, que eu não tenho como aqui me demorar falando sobre ele, porque eu já falei sobre ele na aula passada, é um texto, obrigado, suspeito, porque veio de uma região do Oriente Médio, no qual havia muito gnosticismo, que era uma seita dentro, do movimento cristão, só que uma seita que se opunha a determinadas doutrinas dos evangelhos, das epístolas. Então eles procuravam perverter o texto. Então não são textos confiáveis. E eu repito, o fato de um manuscrito ser mais antigo não significa que ele é mais confiável. Antes, pelo contrário, irmãos. Se um manuscrito foi preservado, chegou até o século 20 ou 19, quando foi descoberto, e ele data do século 3, do século 4, há de se desconfiar. Por que é que esse manuscrito não era manuseado a ponto de ter se fragmentado? Porque ele não prestava, estão entendendo? Essa é a questão. Então, nós temos mais de 5.000 manuscritos do Novo Testamento, que são os chamados manuscritos majoritários, maior quantidade, nos quais aparecem o final de Marcos capítulo 16. E por causa de 2 manuscritos, mais antigos, sim, é verdade, mas por causa de 2 manuscritos que não aparecem o final de Marcos, então agora nós vamos desconsiderar os 5.000 manuscritos, onde o final de Marcos aparece, irmãos. Compreendem? Então, o que é que incomoda aqui no final de Marcos? Certamente, não só aqui a questão da ressurreição, porque isso não é o principal ponto, porque a ressurreição também é mencionada em Mateus, é mencionada em Lucas, em João, e nesses textos, no texto crítico não foi retirada a ressurreição, mas provavelmente o que mais incomoda são os sinais que hão de acompanhar aqueles que creem, que é o versículo 17 do capítulo 16, Em meu nome expelirão demônios, falarão novas línguas,
pegarão em serpentes, e se alguma coisa mortífera beberem, não lhes fará mal. Se impuserem as mãos sobre enfermos, eles ficarão curados. Então, cristãos que não tinham o Espírito Santo, talvez ficassem incomodados com esse texto aqui, porque nunca tinham sido usados por Deus para expulsar demônios, para falar novas línguas, para pegar em serpentes, para beber alguma, e no caso, tanto pegar em serpentes quanto beber alguma coisa mortífera, não é algo que você vai querer fazer, é algo que pode acontecer com você, só que não vai te causar dano algum. E de fato nós temos no livro de Atos, Paulo sendo picado por uma serpente, e todos ficaram aguardando que ele morresse, e não aconteceu nada com ele. Na história cristã nós temos relatos, inclusive recentes, de servos de Deus que foram envenenados e não morreram. Eles beberam algo que estava envenenado, ou comeram algo que tinha, por exemplo, chumbinho, né, que mata rato, e não morreram, não aconteceu nada. E eu sei inclusive o relato de uma feiticeira que havia feito isso contra um pastor, o pastor não morreu e a feiticeira se converteu a Jesus, porque ela disse, é impossível ele não ter morrido, só mesmo o poder de Deus, né? Então, nós vemos isso acontecendo realmente. Se impuserem as mãos sobre os enfermos, eles ficarão curados. Ora, isto é o poder do Espírito Santo de Deus atuando através de nós pelo nome de Jesus, pela fé que temos em Cristo Jesus. Agora, se alguém não é usado dessa maneira, que busque o Espírito Santo. Amém? Todos nós temos que buscar mais, irmãos. Se não estamos vendo isto acontecer, é porque não estamos buscando a Deus o tanto quanto deveríamos. Agora, o texto aqui não diz, estas coisas acompanharão apenas os apóstolos, ou estas coisas acompanharão apenas aqueles que creem neste século. Não, o texto diz que estes sinais acompanharão aqueles que creem. Quantos aqui creem? Quantos têm fé em Jesus? Amém? Então estes sinais nos acompanharão. Eu acredito nisso. Eu acredito em todo o Evangelho de Marcos. Eu não quero um Evangelho de Marcos que esteja faltando este trecho. Compreendem, irmãos? E a Almeida Revista Atualizada, em muitas versões, trazem os colchetes a partir do versículo 9, assim como a Almeida século 21 traz esses colchetes, trazendo dúvida para o leitor. O leitor lê aquilo ali e fica em dúvida. O leitor lê João capítulo 5, versículo 4, e está lá entre colchetes. Então isso aqui foi uma invenção? Então não existia isso? Foi uma invenção? Só que o versículo 7, ele fala da água sendo agitada, o que prova que o versículo 4 fazia parte do texto original. É claro que, como o Fernando muito bem colocou, não tem nenhum problema tirar o versículo 4, no sentido de que o mais importante do texto é que Jesus é que cura, amém? Ele é que salva, Ele é que liberta, amém, queridos? No entanto, é um texto corrompido se nós tiramos o versículo 4. É um texto corrompido se nós tiramos Marcos capítulo 16, do versículo 9 até o final. Então o que nós preferimos? Nós preferimos a verdade, nós preferimos o texto original. Então eu estou colocando aqui para a nossa igreja, para a igreja que eu pastoreio, uma orientação. O mais rápido que vocês puderem, adquiram a Almeida Corrigida Fiel. No mínimo, uma Almeida Revista e Corrigida, também está de bom tamanho. Só que a Almeida Revista e Corrigida, ela tem mais alterações do que a Almeida Corrigida Fiel. A Almeida Corrigida Fiel, a gente descobriu aqui uma alteração lá em Deuteronômio, né? Uma alteração lá em Deuteronômio. Porém, as alterações da Almeida Corrigida Fiel, se é que há mais de uma, talvez seja só essa, não são alterações, ou não é uma alteração que traga problemas doutrinários. Agora, se omitir todo o final de Marcos é um problema doutrinário. Se omitir, por exemplo, essa casta de demônios não sai senão por meio de oração e jejum, porque na Almeida Revista e Atualizada o e jejum está entre colchetes.
E nas versões mais recentes, como a Almeida século 21, creio eu que nem aparece mais o i-jejum. Compreendem? Então eu prefiro o texto majoritário, porque o texto majoritário era o texto que a igreja ao longo dos séculos acreditava, copiava e recopiava, ou seja, que tinha o imprimatur, não de um Vaticano ou de uma sociedade bíblica brasileira, tinha o imprimatur do Espírito Santo de Deus, irmãos. O Espírito Santo de Deus confirmando no coração dos servos de Cristo que aquele texto era o texto fiel, e por isso ele era copiado e recopiado e recopiado. E as alterações que haviam de um manuscrito para outro não eram alterações doutrinárias. Isso que é importante esclarecer aqui. Não eram alterações doutrinárias, eram alterações circunstanciais que não traziam nenhum problema doutrinário. Por exemplo, a pessoa que estava copiando errava uma letra. Que problema tem isso? A pessoa que estava copiando pulava uma palavra. A pessoa que estava copiando pulava uma linha. Só que era apenas um manuscrito com esse problema. Quando você coloca milhares de manuscritos do mesmo texto bíblico, lado a lado, você encontra o texto original. Compreendem? Aquele que não tem uma palavra faltando, aquele que não está pulando uma linha, aquele que não está faltando uma letra. Lembrem-se que os textos eram copiados à mão. Daí o nome manuscrito. Não era cópia xerox, não era gráfica, né? Não havia nada disso. Então, quando chegou o século XV e a tipografia foi inventada por Gutenberg, a primeira Bíblia impressa foi baseada no quê? No texto majoritário. Até porque os manuscritos usados depois pelo texto crítico não tinham ainda sido encontrados, ou pelo menos a maioria deles não tinha ainda sido encontrada. E quando foram encontrados, se deparou-se com algo corrompido. E eu já expliquei aqui que até mesmo os 5 manuscritos que compõem o texto crítico, quando colocados lado a lado, tem mais de 3.000 diferenças. Como que eu posso me basear em 5 manuscritos que lado a lado tem mais de 3.000 diferenças e desprezar 5.000 manuscritos que também têm diferenças, mas que não são alterações doutrinárias? São diferenças de faltar uma letra, de pular uma palavra, de pular uma linha. Compreende, irmãos? Então, eu não tenho a menor dúvida, o texto crítico é um texto corrompido, e a prova disso está em João capítulo 5. João capítulo 5 prova isso, irmãos, porque o versículo 7, que está no texto crítico, não faz sentido sem o versículo 4, que não está no texto crítico. Portanto, quem redigiu o texto crítico retirou toda uma sentença. Não foi questão de pular uma linha, não foi questão de pular uma palavra, foi questão de retirar toda uma sentença, que é o versículo que fala do anjo. Portanto, irmãos, é claro aqui que o texto crítico em João capítulo 5 foi nitidamente corrompido, irmãos. E eu queria então aqui trazer esse adendo hoje nessa aula sobre essa questão, porque nós precisamos ler a Bíblia sem que tenhamos dúvida de que estamos lendo realmente o texto sagrado, que não foi corrompido, irmãos. Então, prefiram a Almeida corrigida fiel, prefiram a Almeida revista e corrigida. Se você encontrar, compre uma Almeida revista corrigida de 1969 e também uma Almeida corrigida fiel. Por quê? Porque a Almeida revista e corrigida de 1969, no Antigo Testamento, a meu ver, ela se manteve mais fiel do que a Almeida corrigida fiel, no Antigo Testamento. Então, quando você for ler o Antigo Testamento, leia a Almeida revista corrigida de 1969.
Não sei se eles ainda editam essa Bíblia, né? Não sei. Provavelmente não. Vamos correr para os sebos, né? Vamos correr para os sebos e procurar. Porque em que sentido que o Antigo Testamento da Almeida Corrigida Fiel é mais fiel que a ACF, que é a Almeida Corrigida Fiel? É a Almeida Revista e Corrigida, aliás. É mais fiel do que a Almeida Corrigida Fiel. No sentido de que, onde aparece o nome de Deus, que são 4 letras, que em português seriam YHWH, o texto da Almeida Revista e Corrigida não substitui o nome de Deus pela palavra Senhor, mas mantém ali o nome de Deus, mas usando o nome de Deus aportuguesado. Eles colocam ali Jeová, né? Jeová. É óbvio que o nome de Deus não é Jeová, porque Jeová tem 5 letras e o nome de Deus são 4 letras. E além do mais, não existia, como não existe no hebraico, a letra J. Então é impossível que o nome de Deus seja Jeová. Por isso a Bíblia de Jerusalém, que é uma edição católica, toda vez que aparece o nome de Deus no Antigo Testamento, não usa o nome Jeová. Eles preferem usar o nome Iavé, com Y, Iavé, né? Porém, mesmo Iavé, talvez não seja de fato a pronúncia do nome de Deus, porque nós não sabemos, ninguém sabe, qual é a vogal ou quais as vogais que substituíam os H's do nome de Deus. Compreende? Compreendem, irmãos? No hebraico antigo não haviam vogais, apenas consoantes. E os chamados massoretas que copiavam o texto é que colocavam, agora não sei se eu falei besteira aqui, massoretas, colocavam sinais massoréticos, os copistas colocavam sinais massoréticos, que eram pontinhos embaixo de onde deveria haver vogais, para que se pudesse falar o que estava escrito. Só que no nome de Deus esses pontinhos não eram colocados, por uma questão de temor de Deus, para que ninguém pronunciasse o nome de Deus. Então, ao invés de eles falarem o nome de Deus, eles diziam Adonai, eles substituíam ao ler o texto por Adonai, que significa Senhor, Senhor em hebraico, amém? Então, é importante dizer o seguinte: no Novo Testamento, não existe um único versículo em nenhum manuscrito, nem do texto majoritário, nem do texto crítico, que traga o nome de Deus. Não existe. Já no período em que Cristo esteve sobre a terra, o nome de Deus era substituído por Adonai. Então, quando os textos do Novo Testamento foram escritos, todas as vezes que se referia-se a Deus, o escritor escrevia Senhor, amém? Ele escrevia Senhor, Kyrios, que é em grego, Adonai em hebraico. E por isso é uma invenção da sociedade, como é mesmo o nome? Do Novo Mundo, dos Testemunhos de Jeová, me fugiu agora o nome. Torre de Vigia. É uma invenção da sociedade Torre de Vigia, que o texto do Novo Testamento trouxesse o nome Jeová. Isso não é verdade. Nenhum manuscrito grego trazia o nome de Deus, nem Jeová, Javé, Iavé, nada disso. Mas o Antigo Testamento sim. Então eu queria que você abrisse a sua Bíblia, por favor, em Salmos. Abra sua Bíblia no Salmo, se não me engano, 83, isso mesmo, Salmo 83, 18. Salmo 83, 18. Eu gostaria que você me dissesse se na sua Bíblia aparece o nome de Deus, ou se está escrito Senhor. Alguém tem alguma Bíblia escrito Jeová ou Javé? Juliana, está escrito Jeová na sua?
Provavelmente você está com uma Almeida Revista e Corrigida. Você também, Durval? Que bênção. Vocês provavelmente estão com uma Almeida Revista e Corrigida, edição de 1969. Vai na primeira página da sua Bíblia, confira lá, por favor. Revista e Corrigida, não é? A sua? Revista e Corrigida, né? Tem aí a data da primeira edição dela? Mas ela deve ser uma reedição da de 69. Porque vejam que interessante. A Almeida Revista e Corrigida diz assim: para que saibam que tu, a quem só pertence o nome de Jeová, és o Altíssimo sobre toda a terra. Correto? Mais alguém tem uma Bíblia que apareça escrito Jeová? Mais? Ok, maravilha. Tem alguém aí que tem uma Revista e Corrigida que não apareça escrito Jeová? Tem? Mas tem que ver se é a Revista e Corrigida. Confere aí para mim. Tem que ver lá no início da Bíblia que não aparece o nome Jeová. Na Almeida Corrigida Fiel, que é essa daqui, que eu adquiri, não aparece o nome Jeová, tá? Então a Almeida Corrigida Fiel, ela já substituiu o nome Jeová, ou seja, aquelas 4 letras hebraicas que na verdade não sabemos que nome é. Ela preferiu fazer como os hebreus, né, mais antigos faziam, não pronunciar o nome, por uma questão de temor, amém? Temor. Uma vez que eu não sei o nome de Deus, é melhor que eu não arrisque nenhum nome, compreendem, irmãos? Então eles substituíam por Senhor. Na Almeida Corrigida Fiel está escrito assim: para que saibam que tu, a quem só pertence o nome de Senhor, és o Altíssimo sobre toda a terra. Na minha opinião, todas as vezes que no texto hebraico aparece o nome de Deus, as 4 letras inefáveis, né, que não se podem pronunciar, por isso ele é chamado de tetragrama inefável. Toda vez que aparece, na minha opinião, em português, deveria se escrever YHWH. Mas não vai dar para ler. Tudo bem, não dá para ler, mas aí coloca lá um asterisco e embaixo explicando que este nome não se pode pronunciar. É o nome divino, é o nome de Deus, é o nome sagrado, amém? E o interessante disso é que não é necessário, ao contrário do que dizem os testemunhos de Jeová, não é necessário para a nossa salvação que pronunciemos o nome de Deus. Aliás, um dos 10 mandamentos é que não venhamos de fato pronunciar o nome do Senhor em vão. Como que eu sei que não é necessário? Por um simples motivo. Quando o Senhor Jesus nos ensinou a oração do Pai Nosso, Ele nos ensinou a orar Pai Jeová? Foi assim que Ele ensinou? Sim ou não? Não, irmãos. Em nenhum manuscrito está escrito isto. Nenhum manuscrito, nem do texto majoritário, nem do texto crítico. O que está escrito é Pai Nosso. Como é que eu tenho que chamar a Deus? Do modo como o Senhor Jesus me ensinou a chamá-lo. O Senhor nos ensinou a chamar a Deus de Pai. E não apenas meu Pai, Pai nosso. Eu não sou o filho unigênito de Deus. Aliás, nós somos filhos por adoção. O único que pode chamar Deus exclusivamente de meu Pai é o próprio Senhor Jesus. Então, meus amados, o nome de Deus não é essencial para a salvação. E na próxima aula eu quero entrar aqui num assunto um pouco mais complexo a respeito disso, a respeito do nome de Deus. Agora eu queria colocar um vídeo aqui para vocês, muito interessante. Esse vídeo ele também existe. Aceito, por favor. Daqui a pouco eu vou sentar aí, pastor, aí você me dá, por favor. É que eu já estou indo sentar para colocar um vídeo aqui. O pastor me ofereceu um cafezinho. E esse vídeo aqui, ele mostra que eu queria só explicar uma coisa, que o vídeo vai explicar também, mas talvez se você não conseguir compreendê-lo, né, por conta do áudio, enfim, você já sabe do que se trata.
Para cada letra hebraica se corresponde um número, ok? Para cada letra hebraica se corresponde um número. Por exemplo, a letra W corresponde ao número 6. Então, toda vez que você digita lá na internet www, você está digitando o que numericamente em hebraico? 666. Será que é mera coincidência? Seria mera coincidência? Interessante, não? Mas esse não é o assunto da aula. Mas para cada letra hebraica se corresponde um número em hebraico, né? Então, as 4 letras do nome divino, cada uma delas corresponde a um número. E estes números têm ligação com o DNA humano, irmãos. É como se o nosso DNA tivesse nele a assinatura de Deus. Louvado seja o Senhor. E de fato o texto bíblico diz que fomos feitos à sua imagem e semelhança. Isso é maravilhoso. Eu gostaria que vocês assistissem esse vídeo. Eu não estou usando aqui o vídeo que foi feito numa reportagem da Record, porque ali eles depois vão dizer que o nome de Deus é Jeová. Há um erro nesse sentido, nós sabemos disso, acabamos de ver aqui, né? Mas nesse outro vídeo não se comete esse equívoco. Então eu gostaria que vocês assistissem com muita atenção. Todos os seres humanos vivos possuem um DNA específico. Ele é um conjunto de moléculas responsáveis por codificar as informações individuais de cada organismo que existe na Terra. O DNA é quem define as características de cada indivíduo. Sempre que um ser humano se forma, ele recebe parte do DNA de seus antecedentes. No caso dos seres humanos, o DNA vem dos pais e define, por exemplo, a cor dos olhos, o tipo de cabelo, o biotipo, a cor da pele. O DNA, com toda essa informação absurda, como ele é formado? Ele é uma dupla hélice, né? Ele tem 2 partes. Vamos supor, uma parte a gente recebe do pai, outra da mãe. 2 partes, tá? E essas 2 partes são conectadas por pontes. Não é em todo lugar, não é em toda informação que tem as pontes. Tem algumas pontes. Essas pontes seguem um padrão de espaço, que é o seguinte. São 10 unidades de informação e tem uma ponte. Depois vem 5 unidades com a ponte, depois 6 e depois 5. Esse padrão se repete várias vezes. 10, 5, 6, 5. Então eu quero que vocês gravem na cabeça. 10, 5, 6, 5. Um estudo mais aprofundado do Antigo Testamento, sob o olhar da ciência moderna, traz uma revelação de grande significado sobre a origem da humanidade. Em hebraico, cada letra equivale a um número. Tem Aleph, Bet, Gimel, Dalet. Então Aleph vale 1, Bet vale 2 e assim vai. Vamos supor que fosse o nosso alfabeto. É como se a letra A valesse 1, a letra B valesse 2, a C 3, o D 4. Seria isso, ou seja, as letras valem números mesmo. A chave de uma nova e grande descoberta está no nome de Deus. Vamos para o Antigo Testamento e vamos dar uma olhadinha no nome do Criador do Universo. Ele é escrito da seguinte forma: 4 letras em hebraico: Yud, Rei, Vav, Rei. Se a gente usar o nome do Criador do Universo, Yud, Rei, Vav, Rei, adivinha quanto que vale o Yud? 10, Rei, 5, Vav, 6, Rei, 5, Yud, Rei, Vav, Rei. O nome do Criador do Universo é o que une as 2 partes da célula de DNA. Criou Deus, pois, o homem à sua imagem. A imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou.
uma revelação que confirma aquilo que os que creem na Bíblia já sabiam desde os tempos mais remotos. Os seres humanos não são uma evolução dos macacos. O homem é um ser originado de Deus para habitar na terra, uma obra feita por Deus, criada à sua semelhança. O Criador do universo fez questão de assinar sua obra-prima. Ele deixou o nome sagrado dele, o nome do Criador do universo, o nome mais sagrado que pode existir nesse universo, ele deixou dentro do DNA humano. Ele deixou guardado lá dentro. Ele assinou a obra. Deus é a palavra-chave que forma o DNA humano. Ele é o único capaz de completar o homem. O Criador do universo assinou o nosso DNA. Isso é fantástico. Deus está inserido no DNA humano e somente a sua presença permite que o homem seja um ser completo e verdadeiramente feliz. Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim. A quem tiver sede, de graça lhe darei a beber da fonte da água da vida. Glória a Deus, louvado seja o Senhor. Queridos, com esse vídeo eu encerro a aula de hoje. Essa aula foi apenas um adendo da aula anterior. E na próxima aula eu quero me aprofundar com vocês na questão do nome divino. Tanto o nome do Pai quanto o nome do Filho. Seria errado nós chamarmos Cristo de Jesus? Será que deveríamos apenas chamá-lo pelo seu verdadeiro nome aramaico, que seria Yeshua ou Yeshua? Nós vamos ver isso na próxima aula. Nós vamos ver também a questão de por que o nome de Deus foi substituído por Senhor no Antigo Testamento. Mais profundamente, ainda há pouco Jefferson comentava comigo a respeito disso. Há uma suspeita de uma influência pagã, e eu pretendo nessa semana me aprofundar a respeito disso. Então até mesmo aqueles que pela internet quiserem me ajudar dando algum tipo de material, vai ser bem-vindo, né? Como diz o texto sagrado, examinando tudo e retendo o que é bom. Amém, amados? Então quero convidar você nesse momento a orar junto comigo. A próxima aula será muito interessante. Nós vamos tratar do nome de Jesus, vamos tratar do nome de Deus com mais profundidade e as implicações disso, se há algum problema em chamarmos o Filho de Deus pelo nome dele em português, Jesus, e não pelo seu nome mesmo de origem aramaica, Yeshua. Oremos.